Ok? Estamos juntos aí? Mateus capítulo 26, verso 36. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste. O que estava profundamente triste? O corpo, o espírito, a alma. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E que palavras são essas? Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Depois voltou aos seus discípulos e disse-lhes: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. E eu oro para que o Espírito do Senhor, ó Deus, me acrescente bênção e acrescente bênçãos a todos nós. Que o favor do Senhor seja derramado e que a palavra possa ser pregada na autoridade do teu Espírito, com revelação e graça, em nome de Jesus. Todos digam graças a Deus. Eu quero falar hoje sobre um tema: vivendo sob pressão. Essa palavra veio ao meu coração essa semana quando eu orava: Deus, o que pregar domingo? E Deus falou: fala daquilo que você vive, porque aquilo que você vive é o que todo mundo tem vivido, debaixo de pressão. Pressão. Todos nós estamos debaixo de pressão. Claro, uns com mais pressão, outros com menos pressão, mas em algum momento aquele que está com mais ficará com menos, o que está com menos ficará com mais. Às vezes dá uma trégua, depois volta. É a vida. Seja bem-vindo à terra. A vida é assim, debaixo de pressão. E o texto que nós lemos, ele nos fala justamente de um momento de pressão. O texto fala de momentos antes de Jesus ser preso, para depois ser condenado e posteriormente crucificado. A Bíblia diz que Jesus vai com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E ali ele separa os discípulos, ele deixa um grupo e toma Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos dele. Ele já tinha tido essa experiência com eles no Monte da Transfiguração. E Jesus vai orar. A Bíblia diz que ele se aparta e começa a orar. Mas ele estava tão angustiado, porque ele via tudo o que ia acontecer, ele sabia de tudo. Para esse momento ele veio. Mas naquele instante ele ora e ele diz: Pai, se for possível, afaste de mim este cálice, mas todavia cumpra-se a tua vontade. E ele fez isso por 3 vezes. 3 vezes ele orou: Pai, afasta de mim este cálice.
Pai, afasta de mim este tormento, este momento, este cálice que eu vou beber. Mas se não for possível, que cumpra-se então na minha vida a tua vontade. E a Bíblia diz, Lucas vai dizer que ele suou nesse momento. Foi tão intenso que ele suou gotas de sangue. Getsemane, Jardim das Oliveiras. Sabe, nada na Bíblia foi escrito por acaso. Nada. Absolutamente nada. Nada. Tudo tem um significado. Jesus poderia ter ido com eles para o templo. Jesus poderia ter ido, quem sabe, para o Monte Tabor, o Monte das Bem-aventuranças, ou para o Carmelo. Quem sabe Jesus poderia ter ido até para o Jordão. Mas ele escolheu o Getsemane para passar esse momento. Por que ele escolheu o Getsemane? Porque não existe nada por acaso. Getsemane quer dizer lugar da prensa, ou prensa de azeite. Ali estavam as oliveiras. E por ali estar as oliveiras, a oliveira produz o seu fruto, que é a azeitona, e quando essa prensada, então ela produz o azeite. E era justamente ali o lugar da prensa da azeitona. Era justamente ali o lugar onde se colocava pressão sobre o fruto da oliveira e ela produzia o azeite. Getsemane é o lugar da prensa. Getsemane é o lugar da pressão. E Jesus foi justamente para aquele lugar, lugar da pressão, para nos mostrar como eu e você podemos lidar com a pressão do dia a dia. Como eu e você podemos usar a pressão a nosso favor. Não existe vida na face da terra que não esteja debaixo de algum tipo de pressão. Se você não quer pressão, então morra. Pressão vem sobre as nossas vidas. E agora Jesus vai para o lugar da prensa de azeite. Jesus vai para o lugar onde eles prensavam o azeite. Por quê? Porque a pressão produz um óleo. Quando nós somos prensados ou pressionados, um óleo é extraído de nós. Quando estamos debaixo de pressão, é que verdadeiramente nós manifestamos quem nós somos. Você não me conhece quando eu estou na calmaria, você me conhece quando eu estou na pressão. O verdadeiro eu, quem eu sou, ele é manifestado na pressão. E quando eu estou debaixo de pressão, eu vou produzir um óleo. E quando eu me refiro a óleo, esse óleo vai definir o destino. E que óleo é esse? Uns diante da pressão, eles produzem o óleo do desespero, da amargura, do ódio, da vingança, do desânimo, da prostração ou da falta de perdão. Mas a pressão também, ela pode produzir em mim o óleo da motivação, o óleo do encorajamento, o óleo da perseverança, da unção, da força. Muitos debaixo de pressão se afastam de Deus. Outros debaixo de pressão se aproximam de Deus. Eu não entendo algumas pessoas. Encontro alguém na rua e falei, você sumiu, você não está indo mais nos cultos, você não está participando. Não, pastor, estou passando por muita luta. Falei, então não entendi nada. Porque se eu estou passando por muita luta, aí é que eu tenho que ficar firme com o Senhor. Aí é que eu tenho que estar nos pés do Senhor. Aí é que eu tenho que buscar o Senhor. Mas a pressão, ela revela quem eu sou.
A pressão, ela revela através do óleo que eu vou produzir, se é de fé, se é de força, se é de motivação, se é de busca ou se é de apostasia. A medida do poder de Deus que nós temos em nossa vida é a mesma da medida de pressão que nós recebemos. Quanto mais pressão você tem, mais poder de Deus se manifesta na sua vida. Sem pressão não há poder. Por isso que a igreja primitiva, com os apóstolos, ela já começou debaixo de pressão, perseguição, muita perseguição. Os discípulos eram perseguidos, ameaçados de morte. Jesus viveu toda a sua vida debaixo de pressão. Porque a pressão tem uma finalidade. A pressão, ela tem o propósito de levar você a chegar num ponto que você rompe. Que você rompe na vida, que você rompe nas finanças, que você rompe no seu casamento, que você rompe com o pecado, que você rompe na sua vida espiritual. Sem pressão você não rompe. Se você quer ser uma pessoa que rompe, uma pessoa que vence, então aprenda a lidar com a pressão. Porque ninguém cresce na calmaria. Ninguém cresce dormindo em berço esplêndido. O nosso crescimento, ele se dá em meio às lutas, em meio aos apertos, em meio às guerras, em meio à pressão da vida. E quanto mais altos são os seus sonhos, se prepare, maior será a pressão que você vai enfrentar. Sonho pequeno, pressão pequena. Sonho grande, pressão grande. É a pressão que te leva a romper. É a pressão que te leva a crescer. E quanto maior a pressão, maior será a sua vitória. Então, se você está debaixo de muita pressão, não se prostre, não desanime, não baixe a cabeça. Muita pressão quer dizer muita vitória. Pressão forte quer dizer que você vai fluir, você vai romper, você será levantado por causa da pressão que está sobre você. A Bíblia nos fala sobre a tribulação. Nós devemos, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: vocês não devem se entristecer com a tribulação, vocês devem se alegrar com a tribulação, porque tribulação é pressão, e pressão é símbolo de que algo grande e poderoso está vindo sobre a sua vida. Pastor, mas eu estou sofrendo tanta pressão, que parece que ao invés de ir para frente, ao invés de progredir, parece que eu estou retrocedendo na vida, mas é assim mesmo. Porque a pressão tem muito a ver com arco e flecha. Lembra do arco? A flecha, quanto mais pressão você coloca no arco, mais longe vai ser a flecha. Então, no momento de pressão, é normal eu recuar, é normal eu retroceder, é normal eu ter a sensação que ao invés de avançar, eu estou retrocedendo, que ao invés de melhorar, eu estou piorando, porque eu olho para a vida dos outros, e no mundo de redes sociais, que todo mundo só posta os bons momentos nas redes sociais, você olha para aquilo ali, você fala, cara, parece que eu estou na contramão de tudo, porque está todo mundo decolando, e eu regredindo. Mas não é que você está regredindo, é que você está no momento da tensão, você está no momento da pressão. Mas quando isso acabar, você vai fluir. A pressão nos leva às vezes para trás, parece que estamos retrocedendo, mas na verdade nós estamos nos preparando para um voo maior. Essa pressão são tribulações, são obstáculos, às vezes falta de recursos, lutas que enfrentamos na nossa caminhada, e quanto mais pressão, mais longe, mais força, mais potência. Então aprenda a lidar com a pressão, porque a pressão não vai sair de sobre você até o dia em que você for para o céu. Enquanto você estiver na terra, sua vida será sob pressão. Aliás, a pressão começou quando você quando você nem ainda existia, quando você era um espermatozoide.
Você era um espermatozoide. E você foi penetrado dentro da sua mãe. E ali começou a pressão. Você e mais 200 milhões. Você e mais 300 milhões de esperma. Pressão. 200 milhões para nascer um. 200 milhões, ou quem sabe gêmeos aí, né? 2. Você já estava de pressão ali. A pressão começou ali. Então por isso eu digo para você, aprenda a lidar com a pressão. Porque enquanto você viver, ela não sairá de sobre você. E quanto mais você sonha, quanto mais você almeja, quanto mais você tem sonhos em Deus, maior será a pressão. Então a questão não é se você terá pressão ou se você não terá pressão na vida. A questão é como você se comporta diante da pressão. Isso faz todo sentido. Jesus estava no Getsemane, lugar da prensa, lugar da pressão. A pressão sobre ele foi tão grande, que ele suou gotas de sangue. E havia uma pressão. A pressão ali era uma tentação. A tentação. Jesus estava sendo tentado. Jesus foi tentado no início, ou do início ao fim. Mas nós vemos a tentação no início. Mateus capítulo 4, ele fala sobre Jesus sendo levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas no fim, agora Jesus também é tentado. Ele está no Getsemane e ele fala: vocês precisam orar para vocês não caírem em tentação. Porque a tentação, ela é uma pressão constante na vida de todo aquele que serve a Deus, de todo aquele que ama a Deus, de todo crente. Então, como lidar com a tentação? Como lidar com a pressão da tentação? Bom, primeiro, o que passa na sua cabeça quando você se depara com a palavra tentação? O que vem à sua mente? Sexo, dinheiro, pornografia, bebida, droga. O que passa? Roubo. Sabe, todas essas coisas podem ser tentadoras na vida das pessoas. Mas eu digo que essas tentações, elas são muito grandes. Grandes no sentido de nós não nos enganarmos com elas. Você vê, você fala, é uma tentação, eu preciso ficar firme. Porque é um adultério que você pode cometer, que está à sua frente, você pode cair e cometer esse adultério. Então você se prepara, você se guarda. Não, eu não vou lançar a mão desse dinheiro porque eu vou ser acusado de roubo. Você se preserva. Mas existem tentações que elas são muito sutis. Muito sutis. E muitas vezes elas passam despercebidos. Como, por exemplo, ser tentado a mentir diante de uma situação. Você está numa situação, a pressão veio sobre você, e quando a pressão vem, a tentação chega. E você é tentado, eu vou mentir, porque se eu não mentir, vai ficar ruim. E você mente, fica pior. Porque depois você tem que inventar uma outra mentira para encobrir aquela. E depois você tem que inventar uma outra para encobrir. Não tem fim. Não tem fim. Então existe essa tentação que ela é muito sutil. A tentação de explodir. Explodir, eu me refiro no ato de uma situação que você vai e explode. E aí você fala um monte de coisas. Mas antes de explodir vem uma tentação. A tentação de julgar. Quantas vezes nós julgamos as pessoas? É uma tentação. Julgar. A tentação de comprar. Comprar sem precisar. Quantas vezes você já caiu nessa de comprei e não sei por que comprei? Fiz uma dívida, não tinha dinheiro, não tinha recurso. Agora contraí uma dívida, não tenho dinheiro para pagar, estou apertado. Por quê? Porque você não suportou a pressão. E quando você está fazendo uma dieta?
E aí vem alguém com um bolo para você, aquele bolo de chocolate, com baunilha, Floresta Negra, prestígio. Vem a pressão. Tudo tem uma pressão. E a origem da pressão, a origem da tentação. Ah, pastor, o diabo está me tentando. Não, a origem da tentação não é o diabo. A origem da tentação é em você. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15 diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido, então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. A tentação nasce dentro de nós. O diabo usa da situação, como foi no deserto. Ele tentou Jesus com pedras, transforma essas pedras em pães. Mas ele estava aproveitando algo que já estava dentro de Jesus. 40 dias e 40 noites sem comida, Jesus tinha o quê? Fome. Então ele aproveita do momento e leva aquilo que é uma necessidade sua. Mas existem outros tipos de tentações. Tentações de pessoas que estão próximas a nós. Mateus 16, Jesus havia falado que veio a esse mundo para morrer pelos pecadores, que seria crucificado, que seria entregue na mão dos pecadores. E Pedro então se levanta e diz: Senhor, não faça isso com o Senhor não vai fazer. O Senhor não vai fazer isso. E Jesus diz para Pedro: para trás de mim, Satanás. Pedro foi tentado. Aquilo ali foi uma tentação, e Pedro abriu a boca e falou. Por que não dizer da tentação da mulher de Jó? Jó havia perdido tudo, seus bens, seu patrimônio, seus filhos, e naquele momento da vida, seu corpo todo podre de doenças, a mulher dele vem e diz o quê? Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Podemos ser tentados por pessoas que estão próximas, pelo marido, pela esposa. E por que não dizer, quando Jesus foi tentado, quando alguém chegou para ele e disse: olha, essa mulher foi pega em adultério. Eles planejaram, eles estavam tentando Jesus. Se ele disser, ela precisa ser apedrejada, diz a lei. Se ele disser, apedreja, nós vamos falar: mas que amor é esse que ele prega? Se ele disser, não apedreja, então, e aí? Passa a mão em cima do pecado? Como é que é isso? E Jesus, na sabedoria divina, diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o dia então que eles foram tentá-lo mais uma vez, e chegaram com uma moeda e disseram: mestre, é lícito pagar o tributo a César ou não? E Jesus: dá uma moeda. De quem é esse filho que está na moeda? Ah, é de César. Então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Os dízimos, as ofertas do César, os impostos, as taxas. Muitas vezes nós somos tentados. E Jesus, ele foi tentado no Getsêmani. E ele falava: Pai, afasta de mim este cálice. Como Jesus venceu a tentação? Como? Quando ele confessou a tentação para o Pai. Quando ele disse: afasta de mim este cálice. Ele estava sendo tentado, naquele momento, a largar tudo. Ele mesmo, num determinado momento, disse, quando alguém falou com ele: olha, sobre a crucificação, sobre a prisão, ele disse: eu poderia rogar a meu Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos e dava um fim em tudo. Mas não. Ele vai até o fim. E ele ora: afasta de mim este cálice. Afasta de mim este cálice. Ele estava confessando a tentação. A tentação, se eu pudesse agora, eu largava tudo. Mas para isso eu vim. Mas não, que não faça a minha vontade, que faça-se a tua vontade. Ouça o que eu vou te dizer. A forma de você vencer a tentação é você
confessar a tentação. Quem confessa a tentação não precisa confessar pecado. Repita comigo: quem confessa a tentação não precisa confessar pecado. Você entendeu? Em Mateus 6, Jesus diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você é livre do mal quando você não cai em tentação, porque antes do mal, primeiro vem a tentação. Então, se eu confesso a tentação, eu não preciso confessar o mal. Quantos de nós temos confessado as nossas tentações? Quantos de nós temos buscado a Deus e dito: Deus, eu tenho sido tentado nessa área. Deus, eu tenho sido tentado a pecar nisso. Eu tenho sido tentado a pecar naquilo. Eu tenho sido tentado sobre isso. Quem confessa a tentação recebe livramento e não precisa confessar o pecado. Jesus disse: a carne é fraca. Se a carne é fraca, então ore sobre suas fraquezas. Apresente suas fraquezas para Deus. Diga: Deus, eu estou tendo uma dificuldade em lidar com isso. Deus, eu estou sendo fraco nisso. Deus, eu estou sendo tentado nisso. Só que nós muitas vezes somos tentados e vamos enrolando. A gente não fala para Deus, a gente vai levando aquilo, e a tentação, ela não diminui, como a pressão também não diminui, ela só tende a aumentar, até que o ato seja consumado. Então, se eu estou sendo tentado, eu preciso ir em oração a Deus e dizer: Senhor, eu estou sendo tentado nisso. Eu estou sendo tentado na minha vida financeira. Eu estou sendo tentado na minha vida profissional. Eu estou sendo tentado na minha integridade, na minha honestidade. Deus, eu estou sendo tentado a mentir, eu estou sendo tentado a ser falso, eu estou sendo tentado a entrar num site de pornografia, a acessar conteúdos ilícitos, eu estou sendo tentado a me envolver com aquela mulher ou com aquele homem. Quem confessa tentação não confessa pecado. Graças a Deus pela tentação. Me veio um pensamento aqui agora. Tentação é igual febre. A gente acha ruim estar com febre, sim ou não? Mas a febre é boa, porque a febre é um sinal de que há uma infecção no seu corpo, de que há uma inflamação, uma infecção dentro de você. Você poderia estar todo infeccionado, morrer, mas a febre te avisa. E aí então, porque você está com febre, você começa a se medicar. Você vai ao médico, o médico te passa ali o medicamento, antibióticos, anti-inflamatórios, medicamentos para baixar a febre, enfim. Mas e se não tivesse a febre? Você já ia direto para o cemitério, você morreria, você não passaria pela mão do médico. Da mesma forma, a tentação, ela é como uma febre, ela te dá um sinal. Ela te dá um sinal de que algo dentro de você não está bem. A carne é fraca, então confesse as suas fraquezas. Porque a profundidade da sua vida cristã, ela será determinada pela maneira que você lida com a pressão. E eu repito isso, a profundidade da sua vida cristã será determinada pela maneira que você lida com a pressão do pecado sobre você. Nós precisamos interagir com a pressão. Filipenses capítulo 4, verso 19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. A pressão muitas vezes ela vem em forma de uma necessidade. Deus é o Deus que supre a necessidade. Aprenda uma coisa: a Bíblia diz que Deus supre as nossas necessidades. Uma coisa é necessidade, outra coisa é vaidade. Tiago fala sobre isso. Vocês oram e não recebem, porque pedem e pedem mal. Deus, Ele supre as minhas necessidades e não as minhas vaidades. Se você tem pedido a Deus vaidade, provavelmente Ele não vai suprir.
E quando a gente fala de necessidade, a necessidade que move a mão de Deus é a necessidade que move você. Porque se a sua necessidade não mover você, muito menos ela moverá a Deus. Tem muita gente dizendo: ô pastor, me ajuda, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma batalha, eu estou passando por uma necessidade. E aí você olha para aquela pessoa, você pergunta: mas o que ela está fazendo? Nada. Ela não se ajuda. Se a sua necessidade não move você, muito menos ela moverá Deus. Quando eu falo disso, eu lembro de um caso que aconteceu comigo na igreja. Foi até engraçado. Uma irmã chegou para mim uma vez e disse assim: pastor, nossa igreja ora muito pouco, a gente precisa começar a orar mais. Eu disse: irmã, mas a gente ora todo dia na igreja. Naquela época a gente não fazia oração só na semana da ceia, era o mês inteiro. Todo dia tinha oração na igreja. Vai ter oração 6 horas da manhã. Não, pastor, mas nós precisamos de orar às 5 horas da manhã, porque crente tem que não sei o quê. Eu falei: é mesmo, irmã, saí tudo cabisbaixo. Porque a gente está passando necessidade, nós estamos passando luta, a igreja precisa de ajudar nós em oração. Eu falei: é mesmo. Eu fui lá para baixo, falei: meu Deus, sou um pastor muito ruim, misericórdia, me ajuda. Aí vim no domingo na igreja: irmãos, oração às 6 horas é para fraco, nós vamos começar a orar às 5 da manhã. Vim para cá às 5 da manhã, não era aqui não, era lá em cima. Cadê a irmã? Uma semana depois, cadê a irmã? Um mês depois, cadê a irmã? Eu falei: irmã, e a oração das 5 da manhã? Pois é, eu fiquei sabendo que o senhor começou, né? Graças a Deus, mas ela mesmo não veio. Eu falei: mas como é que eu sou jacu desse tanto, gente? Parei, falei, sabe, aquela questão de querer agradar todo mundo, de querer ajudar todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa: se a sua necessidade não move você, ela não moverá a Deus. A minha mãe falava um ditado, como é que era? Quem está precisando que pula, um negócio assim, dá seus pulos. É isso? É mesmo? Os antigos falavam uns trem assim? Quem está precisando que dá seus pulos. Falavam uma coisa assim, né? Ou seja, quem está precisando é que vai atrás, que corre. Agora, se a sua necessidade não move você a orar, não move você a jejuar, não move... pastor, mas eu não tenho força de oração, eu não tenho força de jejum. Mas você pode chegar aqui nesse irmão e dizer: me ajuda em oração, eu estou passando uma luta, eu estou passando por uma necessidade, me ajuda. Você está entendendo? Talvez eu não tenha força para fazê-lo, mas se eu estou precisando, eu preciso buscar. A minha necessidade que move a Deus é primeiro a necessidade que me move. Se a sua necessidade, se você não se move, muito menos ela moverá a Deus. Uma oração, ela só é respondida se houver pressão por uma necessidade. E eu repito, uma oração só é respondida se houver pressão por uma necessidade. Quando não tem saída, Deus dá seus meios. Da rocha sai água, mar vermelho se abre, do céu cai maná, coluna de fogo, nuvem de glória. Quando há pressão por uma necessidade, Deus dá os seus meios, Deus provê os seus recursos, Deus abre suas comportas dos céus, seus tesouros, seus depósitos, para suprir a necessidade, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele suprirá as vossas necessidades. Filipenses 4:19. Penina era casada, seu marido tinha uma outra mulher. Eu não sei por quanto tempo ela levou aquilo, mas o fato foi que, aliás, Ana era casada. Ana era casada e seu marido tinha uma outra mulher, Penina. E Penina tinha filhos com o marido. Talvez se ela tivesse filhos com o marido, só filhos, talvez Ana levasse aquilo numa boa. Mas o fato foi que Penina começou a irritar Ana, começou a provocar a Ana, dizendo: olha, só eu tenho filhos, ele me ama muito mais do que você. Sabe, aquela afronta que Penina fez com Ana, aquilo se transformou numa necessidade.
Então eu digo que se Penina não afronta Ana, Ana não busca a Deus. Se Ana não busca a Deus, Samuel não nasce. Tem provocações que geram pressão, que nos fazem chorar, mas é desse choro que Deus faz um milagre, porque as nossas lágrimas na presença dEle por uma necessidade são sementes diante do Senhor. Vai frutificar. Se houver pressão por uma necessidade, Ana transformou a pressão da necessidade em experiência com Deus. Pastor, eu tenho passado por uma pressão. Então transforme pressão em experiência com Deus. Experiências com Deus nascem quando nós levamos aquilo que nos pressiona. Quando é que existe cura? Quando? Quando existe uma doença. Quando é que existe uma provisão? Quando existe uma escassez. Então a pressão da escassez, a pressão da enfermidade, quando levada a Deus, é matéria-prima para você vivenciar um milagre na sua vida. E foi justamente isso que Ana fez. Ela transformou a pressão da necessidade em experiência com Deus. O segredo é transformar pressão em experiência com Deus. Diga comigo, eu vou transformar a minha pressão em experiência com Deus. Olha os milagres que você já experimentou. Olha os milagres que você já vivenciou. Foi quando você pegou aquela pressão que você disse, eu já não suporto isso mais. E levou até o Senhor. O Senhor pegou aquela pressão e a transformou num milagre, numa experiência. Olha as experiências que você teve com Deus. Você estava debaixo de pressão. As maiores experiências que eu já vivenciei na minha vida com o Senhor, eu estava debaixo de pressão. Pressão tem um lado positivo. A Bíblia nos diz em 1 Samuel capítulo 11: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amor e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi no seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era e disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou a dizer a Davi, estou grávida. O texto diz que no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi ficou aonde? No palácio. Ele ficou no palácio. A guerra é pressão. O palácio é calmaria. Às vezes nós reclamamos da pressão, mas é a pressão que nos leva para uma vida de devoção. Davi estava no palácio, ele deveria estar na guerra. E no palácio ele estava em segurança, ele estava no conforto, sendo servido pelos seus servos, pelos seus mordomos. Se naquela época existisse, talvez ele estava deitado numa poltrona, claro que não existia, com um controle na mão, assistindo Netflix. Tranquilo, 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 tranquilo. Enquanto ele deveria estar na pressão da guerra. E o que ele faz? Tranquilo, ele se levanta, vai dar uma volta no terraço, diz a Bíblia que é no terraço. E de repente ele vê quem? Ele vê Batseba. E quando ele viu Batseba, ele diz, quem é essa mulher? Quem é ela? Quem? É a mulher de Urias, a filha de Eliã. Envia os mensageiros e mande trazê-la para cá. Ele tem um caso com ela e ela fica grávida. Não era apenas ficar grávida, se eu posso usar essa palavra apenas. Porque hoje as pessoas ficam grávidas e está tudo bem. Naquela época, para ele adulterou. O que a lei fala que o adultério era merecido? Qual era a punição do adultério?
morte, apedrejamento. Não importa se é rei, se é profeta, se é sacerdote, adulterou, é apedrejado. Então ele teve que, por isso que o plano dele foi de pegar o marido dela, enviá-lo para um lugar onde ele não voltaria vivo, que ele morreria, para que depois não tinha exame de DNA, não era o filho do seu marido, trouxe ele para ficar com ela primeiro. Ele não quis, o cara era tão fiel que ficou na porta da casa dele e disse: eu não posso, meu rei, porque nós estamos em guerra. Como eu vou dormir com a minha mulher se nós estamos em guerra? O senhor pode ser atacado, eu vou ficar aqui. Não funcionou o plano A, então ele manda ele para o fronte, porque ele queria que ele tivesse uma relação com ela, para depois ela dizer: estou grávida do meu marido, enquanto isso não era verdade. Mas o que eu e você precisamos entender aqui é que Batseba tomava banho ali todo dia. Ela morava ali. Davi morava ao lado. Ela sempre conviveu ali. Batseba tomava banho todo dia ali. Davi morava ali. E por que Davi não reparou Batseba antes? Por quê? Por quê? Porque ele estava debaixo de pressão. Tem um ditado no mundo que diz assim: mente vazia. Mente vazia. Lembra desse ditado secular? Mente vazia é oficina do diabo. Enquanto ele estava debaixo de pressão, enquanto ele estava envolvido na guerra, ele estava ocupado demais para dar espaço para os desejos pecaminosos. Ele estava ocupado demais para ver se do lado dele tinha uma mulher, uma vizinha. Ele estava ocupado demais. Mas quando a mente ficou vazia, aí você começa a pensar um monte de besteira. Quem está ocupado demais não tem tempo. Quem está debaixo de pressão não tem tempo para pecar, não tem tempo para adulterar. Pelo contrário, ele diz: eu já tenho encrenca demais na vida, vou arrumar mais uma. Então a pressão, ela tem esse poder. Ela tem esse poder. Ele não cai, ele não caiu antes, porque antes ele estava pensando na guerra. Mas o dia em que ele colocou outro no lugar dele, ele deu lugar ao pecado. O pecado sempre esteve ali. E quando eu digo que o pecado sempre esteve ali, eu não estou chamando a Batseba de pecado. Não. Quando eu digo o pecado sempre esteve ali, o pecado sempre esteve ao nosso lado. Seja no palácio, seja na rua, seja aqui dentro da igreja. Tem gente que peca aqui dentro. Tem gente que fala: onde é que você caiu, meu filho? Lá na igreja. Caí lá na igreja. Fui no culto. Comecei no culto. Conheci uma pessoa. Gente, aqui tem gente do quanto é jeito. Agora, é você quem sabe com quem você vai andar. Sim ou não? Essa não é uma igreja batista Vale das Bênçãos dos crentes. Essa é uma igreja da cidade. A cidade passa aqui dentro. A cidade se movimenta aqui dentro. Tudo que se fala nesse púlpito se ecoa nos 4 cantos dessa cidade. Então aqui tem gente de todo jeito. Tem gente íntegra, tem gente honesta, tem gente assim, servo de Deus, homens e mulheres tementes a Deus. Mas tem gente aqui que não vale nem a água do batismo. Desculpa a expressão. Não vale nem a água do batizado. Agora, a minha mãe me dizia: um gambá cheira o outro. Um gambá cheira o outro. Por que Jacó foi para a casa de Labão? Por quê? O ditado da minha mãe explica: um gambá cheira o outro. E por que Maria foi para a casa de Isabel? Por quê? Por que Jacó foi atrás de Labão? Porque um enganador procura outro enganador. E por que Maria foi visitar Isabel? E quando as duas se encontraram, elas foram cheias do Espírito Santo e os bebês foram cheios do Espírito Santo. Você está entendendo? Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou procurar andar com gente cheia do Espírito Santo. Agora, se eu sou um crente mais ou menos, meia boca, eu vou procurar gente meia boca para andar. Então o pecado, ele está em qualquer lugar. Você pode desejar uma mulher com uma roupa curta, mas se você tiver com a cabeça ruim, você vai desejar uma mulher ainda que ela esteja até com uma burca, como os muçulmanos andam. Porque tudo depende, é de você, é do seu olhar.
é da maneira como você vê a vida, é da maneira que você busca a Deus. A queda de um homem de Deus, ela é determinada, como no caso de Davi, a queda de um homem de Deus, ela é determinada pela ausência de guerras. Quando você para de ter pressão, você passa a dar lugar para vaidade, você passa a dar lugar para orgulho, você passa a dar lugar para soberba. E aí como Jesus lida com isso? Os discípulos de Jesus, quando subiram com ele ao Getsêmani, a Bíblia diz que eles dormiram. Eles dormiram. Por 3 vezes Jesus foi lá, por 3 vezes eles estavam dormindo. Jesus teve que passar por aquele momento sozinho. Então aprenda uma coisa: haverá momentos na pressão, que eu e você, por mais amigos que tenhamos, por mais pessoas de Deus que tenhamos ao nosso lado, haverá momentos que nós vamos nos sentir sozinhos. Haverá momentos que nós vamos nos sentir solitários. Haverá momentos que nós vamos dizer: a igreja me abandonou, o pastor me abandonou, meu líder de célula me abandonou. Não é que as pessoas te abandonaram, é porque você precisava passar sozinho. O próprio Deus permitiu que as pessoas não vissem ou que não levassem aquilo a sério. Existem guerras e pressões que você terá que enfrentar sozinho. E nessas guerras nós precisamos estar atentos a 2 coisas. Primeiro, levar a Deus em oração. Foi o que Jesus fez. Não é apenas orar. Ele ora, vai aos discípulos, volta e ora, volta aos discípulos, volta e ora. 3 vezes. Então não é apenas orar. É insistir na oração. É buscar na oração. É insistência. 3 vezes. Jesus orava segundos, acontecia. Tem hora que ele nem orava, ele pensava, a coisa acontecia. Isso acontece com você. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência. Pastor, eu pensei e aconteceu. O que é isso? Tem oração que a gente só pensa e Deus responde. Mas tem coisas que você vai ter que lutar. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, como Elias do Carmelo, 7 vezes. Jesus falou sobre isso em Lucas 18, sobre a viúva que foi até um juízo iníquo, e ele falou da insistência da oração, e ele falava: olha, se vocês sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedem. Insista, não pare, não desista. Em Lucas capítulo 21, ele falando sobre esses dias que nós estamos vivendo, tragédias como nós estamos vivenciando lá no Rio Grande do Sul, coisa terrível. Por outros lados, furacões, tornados, terremotos, tanta coisa acontecendo no mundo. Jesus falava sobre isso em Lucas 21, e aí depois ele fala assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejam havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus fala que nós devemos orar diante das tragédias da vida, para evitá-las. Oração evita muita coisa. Mas não é só sobre oração. Ele fala uma palavra 3 vezes. Por 3 vezes ele diz: se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, cumpra-se a tua vontade, não a minha vontade. Diga comigo: vontade. Diga: vontade. Por 3 vezes, Jesus orou sobre a sua vontade. Por 3 vezes, ele diz: afasta de mim esse cálice, mas depois ele diz: não é a minha vontade, é a tua vontade. Muitas vezes, a nossa vontade não é a vontade de Deus. Tem coisas acontecendo com você que não é vontade de Deus. Se fosse, Jesus não teria nos ensinado na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se o Senhor nos ensina a orar para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, é porque tem muita coisa acontecendo na minha vida que não é vontade de Deus. Tem muita coisa que é vontade minha que não é vontade dele. Alguém disse que se nós vivermos a vontade de Deus, quando nós não vivemos a vontade de Deus, isso é um grande perigo. Mas quando nós vivemos a vontade de Deus, isso se torna algo perigoso. Porque nada é mais perigoso do que um homem ou uma mulher que está no centro da vontade de Deus. Mas o que eu e você precisamos aprender? É que uma das áreas mais vulneráveis da nossa vida, mais perigosa e que define o nosso destino, e nós oramos muito pouco por ela, é a nossa vontade. A pergunta que eu faço nessa manhã: quantas vezes na sua vida
você já orou pela sua vontade? Quantas vezes? Senhor, muda a minha vontade. Senhor, ajuda-me nas minhas vontades. A gente quase nunca ora pela nossa vontade. E Jesus aqui, Ele está nos ensinando a orar pela vontade. Ele diz, não seja a minha vontade, mas que cumpra a sua vontade. Muitas vezes nós não oramos pela nossa vontade. Ao contrário, muitos de nós vivemos em função de fazer apenas a nossa própria vontade. Se eu estou com vontade, eu faço. Se eu não estou com vontade, eu não faço. Parece que a nossa vontade é uma revelação de Deus para nós. Não, porque se eu estou com vontade de fazer isso, é porque Deus está nisso. Não, não, não. Consagre sua vontade a Deus. Consagre. Consagre todas as suas vontades. Já parou para pensar nisso? Deus, eu quero orar pelas minhas vontades. Primeiro, eu já orei muitas vezes assim. Deus, me dá vontade de orar. Porque muitas vezes eu não tenho vontade de orar. E eu não oro porque eu tenho vontade. Eu oro porque eu preciso. Tem dia que eu chego cansado em casa. Muito cansado. Todo suado. Eu olho para a cama e falo, é agora. Vou de ponta. Você acha que eu tenho vontade de tomar banho? Não tem. Tão cansado que eu estou. Mas eu falo, como é que eu vou deitar sem tomar banho? Com vontade ou sem vontade? Eu vou tomar banho. Tem dia que eu levanto, tem dia que eu acordo e falo, não, hoje eu não vou levantar não. Vou ficar deitado aqui. Essa chuvinha, esse friozinho. Você também pensa assim? E aí você faz sua vontade? Sim ou não? Sim ou não? Não. A gente não vive para satisfazer as nossas vontades. Nem sempre as nossas vontades são boas. Nem sempre as nossas vontades é o melhor para nós. Então Jesus está dizendo, faça-se a tua vontade, não a minha vontade. Quando uma pessoa adoece com depressão, uma das áreas mais atingidas é a vontade. Porque a pessoa não tem vontade de fazer nada. Nada. Nada, absolutamente nada. Ela só tem vontade de fazer o que tem vontade. E o que tem vontade? De dormir. Tem vontade de deitado. Tem vontade de não ver pessoas. Tem vontade de não conversar com pessoas. Tem vontade de não ver ninguém. Mas e aí? Você vai fazer a vontade? Cumpra-se a tua vontade. A nossa alma, ela tem uma estrutura assim como o nosso corpo. Você lembra quando você estava lá na 5ª série? Você aprendeu lá na escola? Não sei se foi na 5ª ou na 4ª série, tem tantos anos. Que o corpo humano ele é dividido entre cabeça, tronco e membros. A alma também ela tem as suas divisões. Assim como o corpo humano é cabeça, tronco e membro, a alma é emoções, intelecto, vontade, consciência e livre-arbítrio. E muitas vezes, quando a alma está doente, essas áreas adoecem. As emoções adoecem, o intelecto adoece, a vontade adoece, a consciência adoece. E o que eu e você precisamos entender? É que a vontade é uma das áreas de maior ataque do inimigo. Por quê? Porque se ele dominar a sua vontade, ele dominará você. Por que você veio aqui hoje? Porque você teve vontade. Teve muita gente que falou, nossa, tem culto hoje de manhã. Ah, mas eu não estou com vontade de ir. Tem gente que tem vontade de vir. Só tem vontade, mas não age. E a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 2, quando fala da nossa conversão, da nossa transformação, e Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos. Onde é que nós estávamos mortos? Nos nossos delitos, nos nossos pecados, nos quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe. Quem é o príncipe da potestade do ar? O diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as suas inclinações. Há uma tradução que diz que nós andávamos segundo a nossa vontade, a vontade dos nossos pensamentos. E quando eu falo o texto vai dizer, Efésios capítulo 2, eu vou pegar aqui porque parece que foi cortado em uma parte dele,
Efésios 2 vai dizer assim, que anteriormente andávamos, vivíamos satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos. Versículo 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. O texto diz que nós andávamos segundo a vontade da nossa carne. Vontade da nossa carne. No curso que vocês vão fazer agora comigo, quarta-feira, você vai aprender sobre a diferença entre carne e corpo. Você precisa aprender sobre isso. O ponto central da oração de Jesus é que a vontade, ele repete 3 vezes na oração. 3 vezes. 3 vezes. E por que ele repete 3 vezes? Porque nós temos uma vontade. A nossa vontade, ela é horizontal. Ela é assim, ó. Horizontal. Mas quando a vontade de Deus, ela vem sobre a nossa vida, ela é vertical. Então a cruz é a minha vontade se submetendo à vontade do Pai. Senhor, afasta de mim esse cálice. Vontade horizontal. Todavia, não se cumpra-se a minha vontade, mas a tua vontade. É quando você submete a sua vontade à vontade de Deus. Romanos capítulo 12 nos fala que e não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita o quê? Vontade de Deus. Então a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, agradável e perfeita. Se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, o nosso conflito, o conflito da nossa mente, ele acontece quando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus te permite sofrer, te permite passar por situações que não são boas aos seus olhos, que não são agradáveis, te permite chorar, te permite perder, e aí você entra em conflito. Como que eu posso estar passando pelo que eu estou passando, se eu estou no centro da vontade de Deus? Como que eu posso sofrer o que eu estou sofrendo, se eu estou no centro da vontade de Deus? Como? Romanos 8, 28 diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. São nessas horas que eu me lembro que tudo que eu estou passando tem um propósito. Tem um propósito. O texto diz que a vontade é boa, agradável e perfeita. Se você crê que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, o que está acontecendo com você pode ser desagradável, pode ser doloroso para você, mas é o plano perfeito de Deus. Por quê? Porque Deus já viu o seu futuro. E são nessas horas que 1 Tessalonicenses 5,18 vem à nossa mente. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para conosco. Eu orei, eu insisti, eu jejuei, e nada mudou. Lembra da mensagem de domingo retrasado, ou da mensagem da célula da semana passada, da mulher cananeia? Se eu orei, se eu insisti, se eu jejuei e nada mudou, só me resta dizer uma coisa: sim, Senhor. Sim, Senhor, eu recebo. Eu aceito. Só me dê força. Quando eu e você vivemos isso, aí fecho com esse versículo. O mundo passa, suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Seja feita a tua vontade. Vamos nos colocar em pé nesse momento.